Bem, senhores, aqui estamos mais uma vez com as Cartas de Cristo, continuação da 8ª carta, número 8, né? Da série 81, né? Já fiz 81 vídeos das Cartas de Cristo. E a continuidade do vídeo 747. Gente, tem algumas transmissões que eu havia feito algum tempo atrás que está ao vivo, né? Então, quem quiser ver, é só que clicar lá em cima no YouTube, ao vivo. Aí vai aparecer vídeos que eu fiz, transmissão ao vivo com o pessoal, tá? Eu nunca lembro, hoje eu lembrei de falar isso. Aquela telinha assim, playlists, não tem playlists. Então, ao vivo, os vídeos normais como esse. Então tem alguns, não são muitos não, mas tem alguns que até acho que de meditação, né? Então, hoje é dia 30 de outubro do ano de 2024. São quase 22 horas. Estou fazendo esse vídeo hoje à noite. Estou comendo só esse pãozinho. Ó. Antes de eu começar a ler as Cartas de Cristo, eu vou falar algo sobre o universo, tá? Então deixa eu acabar aqui. Estou dentro da minha disponibilidade, estou com alguma pressa, né? Para ver se eu consigo terminar essa série das Cartas de Cristo, que é importante. Que, pela minha idade, pode ser que eu não fique muito tempo aqui na Terra, né? Vou lá para o meu lugar. Então, vou falar de onde eu vim. Eu não sei de onde eu vim. Vim lá do lugar da espiritualidade, mas eu não sei de onde eu vim. Se de algum planeta, se onde há aquela aglomeração de espíritos que fazem o trabalho, né? Da espiritualidade. Não sei. Bom, então eu vou ter que usar o quadro, então aí vai ser meio complicado aqui, né? Eu nem lembrei na hora das modificações, porque eu pedi a pessoa, porque eu tô com esse problema, não posso nem arrastar as coisas, que era para botar, eu nem lembrei. Ela colocou aqui, eu disse, aí tá bom. Vai ficar de lado, mas não tem importância. Pô, eu podia ter colocado assim, como estava da outra vez, mas mais para trás, né? Só que ia ficar um pouco longe também, né? Acho que foi por isso que eu deixei a pessoa botar aqui para mim. Deve ser isso. Então, eu vou virar acho que eu vou virar já. Peraí. É uma pena que nesta hora da noite a gente não pode tomar café, mas eu já tomei tanto café hoje. Sei lá, eu estrago a minha saúde com café, não sei, eu adoro café, não sei.
E a gente não deve adorar nada, hein? Isso é uma maneira de falar. Viu que coisa boa aqui, ó, que eu arrumei, ó? Isso aqui tira o pó, mas, ó, é como se fosse uma luva, tá? Ó. Olha que legal. Eu apago o quadro e fica bem apagado aqui. Legal. Melhor que o paninho que eu tinha, viu? Porque o apagador, não aprovei o apagador. Bom, deixa eu colocar, eu vou colocar isso aqui. Muito bem, vai ficar livre aqui. Hoje vou precisar do quadro. Anotei alguma coisa para me lembrar, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver se vai dar boa visibilidade. Aqui tá escuro. Por que tá escuro? Porque é de noite, né? De noite não veio a luz lá de fora. Muito bem, senhores. Chegar para cá. Vou botar minha bengala para lá. Cesto do lixinho de papel, só para papel aqui e tal. É para papel e de vez em quando para cuspir um pouco, quando eu tô ruim da garganta. Não tô muito boa da garganta, não. Deixa eu ver aqui. Ah, vai dar. Deu certo. Pronto, deu certo. Legal. Bom. Depois a gente relaxa e, né? Bom. Nós costumamos falar sobre a Terra como se ela é um universo, certo? Mas, na verdade, o universo... Deixa eu ver se eu consigo... O universo é composto de outros universos. Vários universos, milhares de universos. Aprender a escrever com a esquerda, seu. Universo. O S, não, assim. Bom, o universo é composto de vários universos. A Terra, vamos botar a Terra, deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui está mais visível, né? Vou botar a Terra aqui, ó. E nós chamamos a Terra do universo. Junto com a galáxia, certo? Então, cada universo tem a sua galáxia. Aqui tem outra galáxia, um outro universo, e outra galáxia. As galáxias são compostas de planetas. Também estrelas, né? Tá aparecendo? Não. Ah, tá. E as galáxias têm que ter um Sol, né? Porque o Sol é criador também. Sol. Nossa galáxia, nosso que chamamos de universo, mas é uma imensidão, um universo, e dentro desse universo tem outros universos. Então vamos dividir. Aqui tem um, tem outro, etc, etc. Então, cada universo tem uma galáxia. Esse tem uma galáxia, esse também tem, esse tem. Muito bem. Cada galáxia tem um planeta. Aqui a nossa galáxia tem o Saturno, Netuno, Urano, Marte, Júpiter e outros, porque não são só esses, né?
tem outros. E temos as estrelas. Eu não sei se as estrelas estão fora, para cá, ou está aqui dentro onde está o Sol. Nós olhamos, vemos, dá a impressão que está aqui dentro. Mas, fora desta galáxia, tem estrelas também, tá? Todo o espaço, ele é preenchido por coisas, preenchido por criações que aparentemente são matéria, mas que tudo é luz que se autotransforma em matéria, tá? Esse não é matéria, o Sol não é matéria, mas os planetas são. Bom, então, cada planeta, por exemplo, Saturno, Netuno, tem um planeta que tem isso aqui, né? Parece um átomo, meu Deus. Ah, não é assim, como é que é? Não, tem um planeta que... Agora deu um branco, sei lá. Tem um planeta aqui, tem outro planeta aqui, tem outro planeta cor de abóbora, tem um planeta azul da Terra, tem um planeta rosado, que é Marte. Muito bem. Então, o universo é cheio de outros universos. E cada universo tem uma galáxia. E cada galáxia tem o seu Sol, planetas, estrelas. E cada planeta... Vou botar aqui... Aqui está melhor, né? Deixa eu ver. Terra. E cada planeta tem a Terra, né? E cada planeta tem dimensões. Então vamos lá. Dimensões, 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 dimensões. Esse também. Esse também. Etc. Esse também. Os planetas desta galáxia são redondos. Não tem isso de terra plana não, hein? Vênus é redondo, a Terra é redonda, mas parece que tem noutras galáxias planetas que não são redondos, tá? São até quadrados, meio quadrado. Então, segundo a Gênese Sagrada, a Terra tem 77 dimensões. Então agora vamos só falar da Terra, né? Porque os outros a gente não sabe quantas são, né? Então vamos lá, vamos ficar na Terra. Então na Terra nós temos várias dimensões. A terceira dimensão, porque temos a segunda e a primeira que não interessa. A terceira dimensão é material, é onde estamos. Depois vem a quarta dimensão, que já é sutil. Mas os seres ainda se apresentam num corpo. Geralmente se apresentam na última reencarnação, né? Tem prédios que são plasmados, tem laboratórios também, tem o laboratório onde preparam as pessoas para fazer a reencarnação, etc, etc. Bom, da quarta dimensão em diante, tem a quinta, a sexta, a sétima, até a 77. Bom, muitas dimensões, eu não sei se o que eu vou dizer agora é na Terra ou é fora da Terra, num outro planeta, certo? O que eu vou dizer agora. Porque existem dimensões onde os seres lá são metade animal e metade gente.
cabeça de gente, corpo de gente até metade e o resto, né? Pode ser um cavalo, por exemplo. Outras dimensões têm fadas, outros têm gnomos, seres muito sutis, muito leves, quase, vamos dizer, transparentes, e que voam, e andam para lá, e andam para cá, são felizes. Tem uma dimensão que a Gênesis Sagrada fala, acho que foi na Gênesis, ou foi outro livro, não foi, me parece que foi na Gênesis Sagrada. Tem uma dimensão que quando os seres já desencarnados e vão visitar essa dimensão, que os seres têm tanto amor dentro deles, que quando o pessoal vai só visitar, mas não quer ficar lá, mas vai visitar, eles choram, porque os seres que os foram visitar vão embora. Lá nessa dimensão, vamos dizer, não transam, né? Mas são dados outros seres, crianças, para eles ficar, para serem filhos deles, né? Impressionante, né? Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Então, ainda falta uma coisa para dizer para vocês aí. Então, vamos voltar à galáxia. Pode ser qualquer uma. A galáxia pode ser a da Terra ou não. Então, vamos lá. Planeta, o Sol. E também quando tem aglomerado de estrelas onde há vidas, como Pleiades, nós temos um Sol lá que é o... caramba, tem um nome, memória, Alcione, é só lembrar da cantora Alcione. Então lá nós temos o Sol de Alcione, que fica projetando, né, aguentando ali porque o Sol tem vida, o Sol tem consciência, né? Então lá tem. Então, quando houver assim, um aglomerado de estrelas, ali é um Sol. Eu não sei se Órion também tem, ou se Órion, o Sol, o nosso Sol também será o de Órion. Mas tem que ter um Sol para alimentar, né? Alimentar aí a galáxia, tá? Então, eu vou botar uns planetas aqui. Pode ser a galáxia da Terra ou de outro. Muito bem. Aí estão lá os planetas todos formados, gente vivendo nos planetas, planetas sutis, onde vive só desencarnados, elevados, e a terceira dimensão, que tem que ter sempre uma terceira dimensão. E os outros não, já são seres mais sutilizados, né? Muito bem. Aí Deus, Pai, Mãe, Criador primordial, pelas necessidades que irá precisar, ele começa a criar um outro planeta por aqui. E pode ser aqui, um novo planeta. Pode até escurecer ele, que é para... Pronto. Ele pode também criar não só um, mas outro. Ao mesmo tempo, então vamos lá. Aí chega a época do planeta material, da terceira dimensão, a fase final, a fase evolutória, para todo mundo evoluir. Quem não evoluir vai se danar, vai lá para o lugar onde tem que ir. Se danar assim, vai sofrer as consequências. Então, estes planetas estão sendo construídos para quê? Para receber
os futuros moradores deste planeta em corpos símios, macaquinhos, símios. Vamos dizer que este planeta primitivo foi feito depois deste planeta. Este planeta foi feito primeiro e esse foi feito segundo, mas na mesma galáxia. Aí os outros que têm que evoluir, que não evoluíram, no caso aqui na Terra ou na outra galáxia, vão para aqui. Vão para aqui e vão para aqui. Mas só que este planeta aqui, primitivo, ele foi feito em primeiro lugar. Então ele é mais velho que esse. Sendo mais velho que esse, o símio já não é mais símio, ele já evoluiu durante milhares de anos. Porque a evolução não é assim, é no ano seguinte ou daqui a 10 anos, é milhares de anos. Bom, então, ele já não é mais um símio. Ele já é um homem das cavernas. Como esse foi feito depois, os habitantes que estão aqui são símios. Mas os dois planetas são primitivos. Os de terceira dimensão são dimensões primitivas, tá? Vai sendo feita, quando é feito um planeta, vai sendo feita as outras dimensões no decorrer do tempo, para abrigar os que vão evoluindo, né? Todos os planetas têm outras dimensões. Então, aí existe uma outra galáxia, né? E aqui também tem planetas primitivos. Um planeta primitivo aqui, ó. Bom, caramba, aqui não tem mais lugar para botar muito. Já se botou aqui, tá bom. Esse também, porque senão eles vão se gladiar muito, né? Porque eles são muito violentos, né? São primitivos. Vamos botar o resto numa outra galáxia, num outro planeta primitivo. Quando o espírito é resetado, tira tudo dele, né? Do mental, fica lá bloqueado, tal. É resetado, ele não é mais. Então ele vai começar tudo de novo, né? Então é colocado aqui. Outros resetados vão começar tudo de novo, vão ser novamente mineral, vegetal, animal, até chegar ao símio, tá? Então, tá aí. Ok, senhores? Por que eu já falei isso em outros vídeos de uma outra maneira, explicando de uma outra maneira, mas é preciso porque tem gente nova no canal e tem gente que não entendeu nada. Tem gente que viu a ciência espiritual desses vídeos que eu fiz, né, que estão aí no meu canal, e não entendeu nada. Então, de vez em quando a gente precisa retornar, né? E como é que se formou? O planeta Terra. Estamos falando agora do planeta Terra, porque eu não sei como é que os outros se formaram, se foi da mesma maneira. O Criador disse, haja luz, formou o Sol. O Sol, que será o futuro Sol do planeta Terra. E aí o Sol, conforme a vontade do Criador, começou a irradiar partículas, as quais formaram os 7 tronos de Deus, ou, na Umbanda, 7 orixás,
ou divindades. Os tronos estão na Bíblia, né? Orixás na Umbanda. Logos no esoterismo, é a mesma coisa. Formaram 7. E aí, primeiro foi colocado, isso tudo vem do Criador, né? Essas partículas através dele, mas vem tudo do Criador. Foi colocado várias partículas aqui. E aí, uma chegava perto da outra, havia aquela explosão. Puf! Rejeição. Quando havia essa explosão, subia. E como a temperatura do espaço é muito fria, ele já voltava, ia voltando já em matéria, vamos dizer, para ficar mais fácil, já em matéria. Isso tudo, aquele monte, aquela imensidão de partículas foi formando a parte sólida do planeta Terra. Tá? Depois os 7 também, os 7 orixás ou tronos de Deus, começaram também a formar, a jogar as suas partículas. E cada a partícula de Oxum, ela é pequenininha e ela tem o coração, o formato do coração. As partículas do Criador são finíssimas, pequenininhas, e a do Oxum corresponde ao amor e tem o formato realmente, é a geometria sagrada. Correspondente aos outros, sei lá, uns são quadrados, e é feminina, tá? Uns têm assim, outros têm assim, outros têm isso. Então, há milhões de formatos de partículas, geometrias que não tem nem aqui na Terra, que a gente nem conhece. E aí eles vão trabalhando em conjunto e vão formando as coisas, tá? E aí forma-se o planeta primitivo, que é colocado, como já encontram crânios aqui na Terra, crânios assim, muito primitivo mesmo, né? Porque foram colocados aqui. Mas, quando é formado um planeta primitivo, ele não fica vazio. Um planeta, quando ele é primitivo, a própria consciência da Terra, junto com as partículas do Criador, após a transição de animal para elemental, eles formam seres, só que são seres muito rudes, são símios, ou seres, vamos dizer, horríveis mesmo, né? E aí, esse ser vai demorar milhões e milhões ou bilhões de anos para ser um homem das cavernas, e depois milhões e milhões de anos para ser um homem neandertal, né? Que fala... Depois de milhões e milhões de anos para ser o homem sapiens. Mas os seres evoluídos, que nós chamamos aqui de extraterrestres da luz, né? Porque tem extraterrestre que não é da luz, que é ruim, é mal mesmo. Só que é o mal da gente, né? Então, o que nós chamamos de extraterrestres da luz, e que está lá na Bíblia, são os Elohims, por misericórdia, por compaixão, por amor, eles vêm no planeta primitivo, vêm esses seres rudes, e se agredindo um ao outro. Então, o que eles fazem? Eles mexem na genética deles para que a evolução seja mais rápida. Porque eles já atingiram uma evolução tão grande que eles já sabem mexer no universo. Eles fazem até planetas. Se quiserem, eles fazem planeta. Porque eles sabem, vamos dizer,
transferir essas partículas, eles sabem juntar as partículas, tá? Essas partículas do Criador que eu falei. Nós somos feitos de quê? De partículas do Criador. Ok? Então, tá aí. Tá aí a explicação que eu queria dar. Isso ajuda muito a pessoa a entender o universo, né? Eu vou ler um pouquinho das cartas de Cristo, que é a continuação da número 8, mas vamos relaxar um pouco. Relaxar, talvez até fazer uma pequena meditação, né? Vou relaxar. Então vamos lá. Ih, ficou muito branco ali, vamos passar para cá. Relaxando, relaxando, relaxando. Vamos lá. Pensamento no Pai, Mãe, Criador primordial, que é o nosso Deus de todo o universo. Só existe Ele, só existe um Deus. Vamos nos proteger. Vamos nos proteger com eu costumo fazer a proteção pleiadiana, mas eu vou mudar agora. Vamos nos proteger pedindo a Cristo que nos proteja. Pedindo a Cristo que lance um pilar de luz para nos proteger, para que possamos sair do planeta Terra na mente, e muitos mais evoluídos sairão do corpo mesmo, e vamos atravessar a rede magnética da Terra, vamos voar no espaço, para ir de encontro ao nosso Deus, a ir de encontro de uma certa distância, e podemos visualizar ao longe a luz dele. Não vamos queimar porque ficaremos à distância que é permitido. Saindo da Terra, saindo da Terra, saindo da Terra, indo, atravessando planetas, estrelas, buracos de minhoca, atravessando estradas de luz, dimensões, alegres, com pensamento positivo e com amor. Amor aqui dentro de nós para oferecer ao Pai, Mãe, Criador, ao nosso Deus. Sendo conduzidos magneticamente para o local onde se encontra Deus. Pedindo perdão pelas faltas, pelos erros que cometemos. Senhor Deus, pedimos perdão para os erros. Muitos erros cometemos sem saber que eram erros. Muita negligência, muito descuido. E aqui estamos pedindo perdão e pedindo ajuda para que possamos desenvolver mais esse amor incondicional, já que entendemos, mas nós temos que ampliar esse amor, essa compaixão, essa paciência, essa tolerância neste ambiente de terceira dimensão tão cruel, tão difícil, né?
E agora pedimos tua proteção e que possamos neste momento de meditação, que neste momento possamos receber a tua luz. Vamos lá. Recebendo a luz de Deus que entra em todos os nossos corpos físicos e sutil, dando mais energia a todas as nossas células e moléculas e partículas, para que possamos ter mais energia, mais vitalidade, mais alegria para seguirmos o caminho do amor, da compaixão, da tolerância, da caridade, da paciência, recebendo o amor de Cristo. Recebendo a luz azul, a luz amarela e a luz rosa, a luz branca prateada, a luz dourada, a luz lilás, todas juntas, recebendo essa grande energia do Deus, do Pai, Mãe, Criador primordial. Recebendo, recebendo, recebendo. E a nossa retribuição para com Deus é oferecer o amor, o nosso amor, esse pouco amor que conseguimos desenvolver, mas que oferecemos a Deus como agradecimento, como prova do nosso amor mesmo, como prova de agradecimento, de mostrar que queremos evoluir. Que assim seja, assim é, está feito. E agora, agradecidos e energizados, voltemos ao planeta Terra nesta terceira dimensão. Voltando devagar, com o pilar de luz que Jesus colocou para nos proteger, voltando, sincronizando os nossos corpos, sincronizando os que conseguiram sair do corpo, entrando no corpo material, sincronizando tudo, todos os corpos, perfeitos. E mais uma vez agradecemos ao Todo-Poderoso. Graças a Deus. Que assim seja. Bom, vou dar um tempinho. Bom, já devem ter voltado. Então, vou começar a leitura. Não é presencial, hein, gente? Eu estou fazendo vídeo aqui, mas vocês façam a meditação se sentirem afinidade. Se vocês sentirem afinidade com esse tipo de meditação, façam antes de ler a carta. Se não, pulem a meditação e comecem a ouvir a carta, ok? É livre-arbítrio. Bom, então vamos lá. Se a mente fica tão comprometida quando recebe o que pediu, quando vem de uma forma inesperada, onde está a verdadeira fé e crença que a pessoa
estava tão certa de possuir em abundância. Você não vê que é a crença e não a verdade que tem orquestrado todo o movimento na resposta à oração, com exceção, é claro, da intervenção da consciência divina? Essa intervenção é a única realidade em todo o procedimento, o resto é crença e esperança. Uma ginástica mental que utiliza as experiências passadas para medir o presente. Sua única verdade é a consciência divina que conduz unicamente para o crescimento e perfeição, se você confia plenamente que ela irá fazê-lo. Faça uma pausa aqui para ler e reler os parágrafos anteriores, pois o que se passa em sua consciência é a base de suas experiências e de vida. Pergunte a si mesmo: você realmente percebe, se dá conta, compreende que a realidade é a fonte de todo conhecimento e criatividade? Ou você simplesmente aceita estas palavras formalmente e reconhece a consciência divina através de uma maneira mental e superficial? A maioria é assim, aceita. Você vai a uma igreja, seja que igreja for, católica, evangélica, ou centro espírita, aí você aceita. Você lê a Bíblia, aceita. Mas, e depois? Você só aceita. A maioria das pessoas é assim. E isso, aceitar, é um começo, mas não é uma, vamos dizer, uma evolução, né? Você aceita, mas falta alguma coisa, né? Você vive plena e completamente, minuto a minuto, no entendimento de que a consciência universal é a única realidade e a inteligência mais elevada operando na criação? Você depende consistentemente da sua suprema e efetiva orientação, ou você pensa que seria melhor viver segundo sua própria vontade finita e seus impulsos emocionais por vezes confusos? Se você recebe uma orientação direta para seguir certo caminho, mas hesita se perguntando se essa orientação dirige para onde pensa querer ir, você está plenamente entregue à mais alta autoridade inteligente, à consciência. Você está plenamente entregue à mais alta autoridade inteligente, à consciência divina? Não é isso uma indicação de que seu ego ainda está no controle? Inclusive estas cartas, quando difundidas conforme o previsto, se tornarão crenças e não a pura percepção espiritual daquilo que é, do qual se originam estas palavras. Somente quando estas palavras forem levadas à meditação, depois de pedir pela iluminação espiritual, é que finalmente a realidade espiritual que está por trás delas chegará como um raio de luz à mente. Quando isso acontecer, você saberá que sabe. Aqueles que tenham envolvido o suficiente para viver em duas dimensões, a material e a espiritual, né? Vocês, cujas mentes podem mover-se para além do reino do intelecto humano em direção à dimensão mais elevada da realidade universal.
Provavelmente encontrarão muitas pessoas no futuro que rejeitarão estas cartas como se fossem pura imaginação. Porém, não se entristeçam. Recordem o que estou dizendo agora. Vocês residem em 2 dimensões e ninguém pode passar além da dimensão do mero intelecto antes de ter cumprido os pré-requisitos da iluminação espiritual. Estes são um verdadeiro despertar espiritual conduzindo a uma profunda iluminação das atividades do ego e da personalidade, seguido por arrependimento, arrependimento, arrependimento. Este é o único caminho. O arrependimento leva à rejeição da dimensão magnético-emocional de rejeição-ligação, que em suas formas mais destrutivas os humanos descrevem como pecado. Quando uma pessoa entra a dimensão espiritual e é impregnada com características da vida, a pessoa começa a compreender e, por fim, saber que o impulso egóico humano de olhar apenas para o eu, em realidade fecha a alma para o contínuo fluxo da vida divina na mente, no coração, no corpo, nas relações e nas experiências diárias. Pensar em si mesmo é uma experiência terrena humana. Pensar em si mesmo, egoísmo, não pensar nos outros, não pensar no bem da humanidade. Pensar no bem da humanidade não só daqui, da terceira dimensão, mas de todos os lugares onde há vida, dos outros mundos, das outras dimensões. A entrega total e sincera da personalidade ao Pai, vida, remove a barreira entre a dimensão espiritual e a alma. A pessoa já não tem que pensar em si mesmo. Tudo que a vida divina é agora flui no corpo, na mente, no coração, nas experiências, nas relações do indivíduo. Tal pessoa vive guiada pelo instinto e segue o seu coração, o que se revelará perfeito no longo prazo. Aqui, pelo instinto pode ser substituído pela intuição. Você quer ir a um lugar, de repente, você começa a sentir que não deve ir. Tua intuição, teu instinto, tua intuição. Aí você está seguindo o quê? Você está sentindo de Deus, que está dentro de você, porque você já está vivendo com Ele. Você está voltada para Ele. Eu vou ficar por aqui, tá, gente? Caramba, onde é que eu vou ter um negócio? Ah, tá aqui. Então, vou só anotar aqui. Então, senhores,
é isso. Pela manhã eu vi no repórter o que aconteceu na Espanha, que foi horrível. O que se chama apocalipse, né? Está acontecendo aos poucos, né? Quantas pessoas já se foram e quantas pessoas nessa catástrofe, morreram muita gente, né? Perderam ou deixaram perder, vamos dizer assim, a oportunidade de evoluir, se dedicar à reforma íntima, porque nos outros países também está havendo médiuns que canalizam e também passam vídeos e há lugares de reuniões para que as pessoas possam evoluir. A Espanha é um lugar que a maioria, né, gosta daquela barbaridade que fazem no Touro, né? E no passado eles eram muito violentos nas guerras. Houve uma guerra uma vez entre espanhóis e portugueses, e os espanhóis colocavam tonéis, barris cheios de azeites fervendo, fogo embaixo fervendo, e jogavam os portugueses vivos ali dentro. Então aí começa, vamos dizer, cada país tem o seu karma, né? A Europa, ela tem muito karma, porque ela, no passado, na idade, antes mesmo da Idade Média, antes da Idade Média, era uma coisa terrível. Eram uns se degladiando, matando uns aos outros, por vários motivos. Um dos motivos seria os reis que estavam em dificuldade, porque os que trabalhavam no campo não davam o suficiente, ou o que davam não era o suficiente, né? Então, eles invadiam outros povos para pegar os bens, o ouro, né? Aquelas coisas, né? Até a alimentação, né? Também. Depois houve guerras por causa de religião, quando devia ser só uma coisa só, né? As novas informações pedem a todas as religiões que se unam, mas é difícil, não? Eu vejo, na minha visão, que eu fico pensando, na visão, quer dizer, no meu pensamento, eu digo assim, bom, vamos lá, vamos reunir aqui na mesa todo mundo. Um é evangélico, um é Krishna, outro é espiritualista, outro é espírita, outro é umbandista, outro é candomblecista, outro é do templo Sai Baba, outro é Brahma Kumaris, outro é Brahmani Sensei Kumaris, outro é de uma outra religião indiana. E aí? Como é que faz? Todos têm que aceitar as ideias uns dos outros, e isso não vai acontecer, vai? Aí um sai daí, eu não volto mais, se me convidarem novamente eu nem venho. Aí o outro fala no evangelho e o outro diz, não, a Bíblia está em primeiro lugar. Olha, gente, eu sinceramente acho que é muito difícil, né? O médium Pedro Augusto, ele tentou lá na casa da plataforma, tentou reunir outros de outras religiões, já eram convidados para ir lá e tal, e as pessoas vão lá, iam lá, tá, aí não vou mais.
Se cada religião pudesse dizer assim, ah, mas essa parte aqui do evangélico é muito boa, então eu vou ficar com essa parte aqui e vou colocar lá na minha igreja. Aí o evangélico diz assim, epa, essa parte aqui da espiritualidade realmente é melhor, eu vou também colocar nos ensinamentos. O pastor aí ia lá falar sobre esse detalhe, ia acrescentar. Acho que eu estou passando para vocês o que eu quero dizer, né? Aí os Krishnas poderiam dizer, bom, é só uma questão de nomenclatura. A gente chama Krishna Deus, eles chamam de Deus, eles chamam, o outro chama de... O outro lá indiano chama de Baba, o outro chama... Ah, mas nós vamos continuar com os nossos ritos. Aí, os do Sai Baba ficam adorando o Sai Baba, então acham que tem que adorar. Então, esqueci dos messiânico, também adoram lá o mestre chama, sei lá. Tem uma outra religião parecida, japonesa, Shishinue. Para alguns seria muito difícil, né? Mas a coisa é assim, ó, tirar um pouco de cada um e juntando. O católico batiza as crianças lá numa bacia, na igreja, sei lá. O evangélico vai lá no mar, ou no próprio a igreja, algumas têm, né, um lugar lá que bota a cabeça lá do cara lá, enfia a cabeça, né? E aí o evangélico diz assim, não, está mais certo, assim, foi assim que Jesus foi batizado. E o padre não faz assim, o padre pega na água e bota pique na criança. Não aceita. É complicado, não? É complicado. Muitas vezes eu já fui evangélica, então, às vezes eu também não aceitava algumas coisas. Então, o que é que a pessoa tem que fazer? O ideal é saber um pouco de cada religião e procurar leitura, né? Porque eu acho que fica mais fácil de entender este mundo de terceira dimensão. Ajuda. Um pouco de cada coisa, um pouco da Gênese Sagrada, a ciência espiritual, as cartas de Cristo, ler o Evangelho. Mas como o Evangelho está escrito de uma maneira lá para aquela época, muita gente tem dificuldade. Eu mesma digo, eu boto o Evangelho aí, mas eu às vezes fico assim, mas isso aqui já não está legal, está dando outro sentido, porque na época eles não podiam falar como Jesus fala nas cartas de Cristo, explicando mais, falando certas coisas, né? Agora também já está vindo outros ensinamentos para ampliar os antigos e jogar fora algumas coisas que foram deterioradas, ou seja, que foram inclusas nos ensinamentos e na Bíblia, que não são verdadeiras, que outras foram omitidas da Bíblia, que seriam para serem colocadas lá. Então a pessoa tem que ter discernimento, né? A pessoa tem que estar atenta e atento a essas coisas e pedir a Deus
que a pessoa consiga ver as verdades, que consiga sentir a verdade. Você sabe o que é ler? Ou ler a Carta de Cristo, por exemplo, e sentir que é verdade? Ler um livro psicografado e sentir que é verdade e concordar? Vocês já passaram essa experiência? E ler a Bíblia e ficar meio desconfiado? Ou algumas passagens e dizer, não, não é possível, isso não pode ser. Na Bíblia aconteceu isso comigo, eu comecei a... Peraí, não pode ser isso. Não pode. Aí deixei para lá. Aí saí da igreja também. Aquela passagem que tem na Bíblia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Qual é o verdadeiro sentido? Muita gente vai pensar que Deus estava ali caminhando pelas águas. Que nós fomos feitos de água. Nós temos um percentual de água bem grande dentro de nós. E nós, para viver, precisamos de água. Outros seres que são criados, por exemplo, aquele que eu falei, planeta primitivo. Não quer dizer que naquele planeta primitivo, os seres que serão os simiozinhos, os símios, não quer dizer que serão criados da água, feitos com água também. Eles podem ser utilizados com outros elementos. Os pleiadianos dizem isso num dos livros deles, em que os seres podem ser feitos de outras matérias. Há muitas maneiras de fazer as pessoas, ou o ser humano, como a gente fala aqui, certo? Então, senhores, mas se todos os religiosos que comandam suas igrejas ou templos tivessem amor dentro de si desenvolvido, eles aceitariam todos se reunirem e aconselhariam os que frequentam as igrejas, né, também a aceitarem as outras religiões. Mas a gente escuta, aqui em casa mesmo, a minha tia dizia assim, esses crentes, cruz credo, esses crentes, vamos falar. Eu lembro que no colégio, era primário? Foi no primário. Uma menina, ela era batista. Ninguém falava com ela. E eu não falava com ninguém. Ficava lá no meu canto e ninguém falava comigo, eu também não falava com ninguém. Ninguém me chamava para brincar, nem nada. Aí, eu vi a menina, ficava lá, coitada, então comecei a me chegar ela a conversar com a menina. Aí todo mundo começaram a se dar com ela. E eu fiquei lá no meu canto, e ninguém me chamou também. E ela mesma não percebeu que, porque eu comecei a falar com ela, que as outras aceitaram, e não percebeu que foi por isso. E eu fiquei na minha. Como criança e muito sensível que eu era, fiquei triste até, disse, poxa, é dizer, nem me chamaram lá para as conversinhas, eu ficava lá no meu canto. Ia para o recreio e ficava olhando lá sozinha. Mas isso é fazer o bem, é aceitar. Quer dizer, eu não tinha preconceito de religião. Eu não fui habituada em nenhuma religião, só depois é que eu comecei a procurar eu mesma. Não fui batizada,
Só frequentava, às vezes, a igreja católica por obrigação, que o colégio fazia lá uns negócios que tinha que ir, São Jorge, não sei o quê. Então tinha que ir à missa. Que em casa ninguém ia, ninguém rezava, só rezava quando tinha trovoada, com medo, minha tia rezava. E eu não sentia essa... Eu via as meninas levar santinhos pequenininhos, acho que aquilo era de chumbo, eram pesadinhos pequenininhos, uma até esqueceu lá, até levei até para cá. Ficava lá, no dia seguinte estava lá, e no outro dia aí eu peguei. Achei bonitinho. Mas eu não me interessava ter nenhum santo preferido ou pedir santo, eu não fazia essas coisas. E eu estava no caminho certo, né? Estava no caminho certo. A gente vai direta a Deus. Quando eu ficava doente, com falta de ar, eu ficava, Deus, Deus. Eu nem sabia bem o que era Deus, mas eu escutava falar, o interior estava lembrando que Deus existe. E eu ficava, Deus, Deus. Aí eu ficava pensando, eu queria tanto ler a Bíblia, e ela veio para mim. Veio para mim diretamente, mas veio. Foi preciso fazer uma viagem para a Bíblia vir, para eu ter a oportunidade de ler a Bíblia e de conhecer uma igreja batista fora do Brasil, né? Uma viagem que me levaram, né? Meus filhos me levaram. E aí começou o meu caminho. E aí foi de degrau em degrau. E eu creio que eu até fazia as coisas por determinação, queria ver, e algumas eu ia mais por curiosidade, né? Ver templos, coisas. Mas fui adquirindo o quê? Conhecimento. E até fui numa igreja budista que depois eu me arrependi. Mas que igreja esquisita é essa? Eu pensava. Falavam uns mantras esquisitos, me botaram aquilo na mão e eu olhava para aquilo, querendo saber ler aquele negócio. Logo no primeiro dia. Todas com roupas escuras, como se fosse um manto, com um capucho na cabeça, quase cobrindo a cara. Eu disse, mas que é isso? Parece que eu fui novamente. Na segunda vez eu disse, tchau, tchau, já vi de novo, não, tchau, tchau. Esquisito pra caramba. Eu sei lá o que era aquilo. Porque às vezes está lá escrito, né? Igreja budista. Mas às vezes não é isso não. Aí você entra para uma igreja dessas, começa a pertencer à igreja, e aí no final, quando você já está metido lá dentro, às vezes não consegue nem sair. Caso da Rosa Cruz, não cheguei nem a frequentar o templo deles também, porque eu desisti. Mas eles dão muitos ensinamentos da época do Egito, né? Mas muito cheio de ritos. Não tive para isso. Tem que comprar lá o negócio tipo mesa, é tipo aparador, né? Aí você tem que comprar uns certos castiçais, você tem que botar numa posição isso, posição daquilo. Depois você tem que ficar não sei quantos metros afastado. Eu cheguei a fazer alguma coisa em casa e eu confesso, eu senti uma força lá dentro, até fiquei impressionada. Mas eu digo, o que é? Eu tenho que fazer sempre isso? E mais isso? Não, eu não gosto de ritos. Eu gosto de liberdade. Livre-arbítrio e liberdade. Eu acho que eu devo ter vindo de algum lugar onde a gente sente essa liberdade.
Eu posso, se eu quiser rezar, eu posso rezar aqui, como rezar na sala, como rezar no meu quarto, ou rezar lá na rua, mentalmente, que eu não vou falar para dizer que eu sou maluca, que eu estou falando sozinha. Eu posso rezar num ônibus mentalmente. Eu posso meditar. Eu aprendi até isso no Brahma Kumaris, a meditar. Pode-se meditar num ônibus. Porque o comando é a mente. Você pode sentar numa praça e meditar no Criador, no Deus. Você pode estar, não dirigindo, mas você pode estar do lado a quem está dirigindo e estar ali meditando. Em vez de estar dizendo bobagens ou ouvindo funk. Mais útil você meditar. Meditar ao ar livre, você vendo o azul do céu, dirigir teu pensamento para o espaço, para o céu, até na direção onde está o sol, o trono das 7 encruzilhadas, nosso trono, que alimenta aqui o planeta. Você pode estar aflito dentro de um elevador, que o elevador parou e você pode se concentrar e meditar. Pode-se fazer isso em qualquer lugar. Não precisa de rito. Dogmas, ritos. Não precisa. Já foi comentado na espiritualidade que está vindo agora, né? Que muitos médios fazem aquela palhaçada, né? Palhaçada. E dão berros, e se joga no chão. Eu, quando comecei a desenvolver a mediunidade, eu estava num centro cruzado. Tinha uma médium lá que ela deitava no chão e agarrava as pernas da dirigente. Ela não falava nada. Uma velhinha, ela era muito velhinha, ela tinha 80 e poucos anos. Ela disse que era a última reencarnação aqui. E ela casou com o mesmo que casou de outra reencarnação. Então ela cumpriu já tudo que ela tinha que cumprir, já não precisava voltar aqui. Eu ficava vendo aquilo e digo, ué, mas como? Então, quando você vai num centro para trabalhar, que você não precisa fazer esses gestos, aí a diretora do centro ou o diretor começa a implicar com você, acha que você não está recebendo. E eu fui também trabalhar num outro centro que eu caí fora também, porque a mulher implicava, achava ruim com o outro, ela era uma senhora muito velhinha também, para não ter desavença, num outro bairro que eu morava, e até era longe, eu tinha que pegar o ônibus. Sabe de uma coisa? Desisto, eu era assim. Ia para um centro e tal, via problema, desisto. E lá, eu me neguei a incorporar, que me ajudaria a evoluir mais. Eu me neguei, porque eu via os médios cair no chão. Teve uma que feriu, eu via o sangue sair daqui. Mas que é isso? Aí falando com uma... Sabe essas lojas que vendem produtos de Umbanda? Geralmente são os donos dessas lojas são do candomblé. Agora, eu não sei se é do candomblé do bem ou do mal, não sei, mas são do candomblé. Aí eu comentando alguma coisa com a moça de lá, aí ela disse assim, mas o guia de luz não derruba nenhum médium. E aí eu disse, pois é, eu me neguei porque eu fiquei com medo, eu vi aquelas coisas, e eu digo assim, bom, com certeza, quando eu incorporar, eu vou cair no chão. E ela deu essa resposta para mim. De duas, uma. Há dois casos quando o médium é assim, ou ela não está recebendo um guia de luz que está dizendo que é, ou ela ou ele é exibicionista, quer se exibir, que tem mediunidade, que é o tal, é a tal. Então fique sabendo.
Isso aí serve para médico, deve ter muitos médicos que vêm até esse vídeo, né? Então vocês fiquem sabendo. E aí o que é que vai acontecer com vocês? Que se exibem com todo o trabalho que vocês possam ter feito, a espiritualidade já avisou, o umbral ou o planeta primitivo. O umbral vai terminar aqui, né? Porque a quarta dimensão vai desaparecer também. A terceira vai junto com a quarta, né? Porque não vai precisar mais desse umbral aí. Então, se houver um umbral, se houver necessidade, é um umbral bem levinho. Porque os seres já vão habitar a quinta dimensão, já são seres mais evoluídos, bem mais evoluídos. E se algum deles tiver deslize, aí vai para o umbral, mas é um umbral assim, mais levinho. É um tipo escola, né? Tipo escola. Senhores, pensem bem, vejam as catástrofes. Ano que vem, dezembro e janeiro, está previsto coisas piores. Suicídios e outras coisas mais. Eles são o Criador e os que trabalham para o Criador estão sendo misericordiosos. Estão com misericórdia porque a coisa não está acontecendo de uma vez. Reparem que as coisas estão acontecendo aos poucos. Por exemplo, poderia ter acontecido em toda a Espanha. Não. Está gradativamente. Aqui no Brasil, aconteceu no Rio Grande do Sul. Poderia ter acontecido. E nos outros estados também aconteceu. Mas está ali. É o karma correspondente àquele lugar. Na Europa vai ter lugares onde vai haver tremores intensos. Portugal está na lista. Já falaram que está. E Portugal vai ser muito destruído com tremores de terra. Quando vai acontecer, não sei. Aquelas construções bonitas que tem lá, antigas, e palácios, castelos, vai tudo por água abaixo, né? Vai tudo cair. Então, muita gente, cada um está no lugar que deve estar. Muitos brasileiros ainda estão indo para lá, porque tem que estar lá. Entendeu? Esse pessoal que está morrendo nas guerras, podem ter sido colocados para nascerem ali para passar o que estão passando. A gente não sabe. A gente morre de pena. Vê aquelas crianças. Aquele verdugo que já está com meia na cabeça, né? O tal judeu lá, o Benjamin, não sei o que, sei lá, o raio do nome do homem. Ele já está com meia lá. Está prontinho. O outro, todos aqueles militares que concordam, toda aquela culpa que concorda, está tudo com meia, não é só ele, é meia. O Putin também está com meia. O da Ucrânia também já está com meia, porque ele também não é... Os dois, é a mesma coisa. E o Líbano, não sei, né? O Hamas, lógico, o Hamas é o terrorista, né? Já está também com meia. E ali no Líbano, não sei. Algumas regiões, tem muita gente boa no Líbano também, né? E aí, foram colocados lá, muitos daqui foram para lá. Com certeza, porque a espiritualidade diz sempre, todos estão onde devem estar.
Eu vim morar neste bairro, voltei a morar, que eu morei em criança, por causa de dificuldade financeira. Mas eu sentia, independente disso, eu sentia uma vontade de vir para cá. E eu dizia, mas, pô, eu vou sair de um bairro desse tão bom aqui para ir lá para aquele bairro lá. Mas eu sentia. Quando eu chegava aqui no bairro, que eu trazia minhas coisas aos poucos, né? Porque a mudança era muito cara. Os ônibus antigamente não tinha roleta. E eu caminhei, eu trouxe muita mobília dentro do ônibus, cama. Primeiro eu trazia o estrado, depois eu trazia... Tinha gente que me ajudava até lá dentro, né? E hoje eu estou toda bombardeada devido a essas coisas que eu fazia, estou toda ruim, né? Mas quando eu chegava no início aqui do bairro, eu sentia uma energia boa e uma energia forte, diferente de lá onde eu morava. Mas eu gostava mais de morar lá, porque é bairro mais alegre, e tudo ali à mão. Lá, se eu precisasse disso, daquilo e daquilo outro, estava tudo por ali, né? E aqui não. Aqui nesse bairro não tem loja disso, não tem loja daquilo, tem que ir lá não sei onde. Porque agora já melhorou o comércio aqui, já está um pouco melhor. Mas naquela época não, que eu vim para cá, que eu retornei. E eu sentia essa vontade de vir para cá. E eu dizia, mas por que eu sinto essa vontade? Eu não estou querendo ir para lá e eu sinto essa vontade. Você vê como a espiritualidade trabalha. Eu fui obrigada a vir, devido à dificuldade. Impressionante, né? É aquilo, eles dizem, ninguém entende, como é que eles falam? Os procedimentos de Deus. Que às vezes a pessoa reclama, então me aconteceu isso, me aconteceu aquilo. Então, acontece aquilo para ser encaminhado ao que tem que ser. Para um determinado propósito, finalidade, ao propósito. Tá? Então, é preciso entender essas coisas. Avião. 200 pessoas no avião e morre 199 e uma sobrevive. Foi o acaso? E claro que não. Cara cai lá do 5º andar. Aí não morre, não. Mas teve uma fratura e tal. Alguém caiu dentro de casa, pluft, morreu. Ali na hora. Devido à queda. Tudo cheio de sangue no chão. A gente tem que pensar nessas coisas. Acontece porque tem que acontecer. Eu sou uma pessoa que reclamei muito da minha vida e arrumei karma devido a isso. Mas eu também não sabia que a gente não podia reclamar, porque eu não sabia as consequências internas, as consequências da lei divina. Então hoje eu sempre passo para botar aí nos os outros vídeos o que eu aprendo, o que eu sei, vou passando adiante, para que as pessoas parem de fazer certas coisas como eu parei já de fazer certos erros, né? Para ver se eu ainda tenho chance de queimar o karma que eu adquiri aqui. Vamos ver. Agora, tem que fazer de coração, né? Vou fazer um trabalho, vou me dedicar porque é para queimar o karma. Não. Até porque quando eu comecei o meu trabalho, primeiro foi um site, depois foi o primeiro canal, deletei, depois esse segundo, fiz meditações, trabalhei em alguns centros, mas quando eu fiz o trabalho na internet, quando eu comecei mesmo o site, foi com a intenção de passar adiante para as pessoas saberem.
Sobre os extraterrestres, foi mais também curiosidade sobre os extraterrestres. Mas quando eu comecei a saber, a perceber que eles também ensinavam sobre o amor, epa, não é só saber que extraterrestre existe. Tem que saber o que que eles fazem, como eles cuidam da gente, né? Então, eu digo, opa, vou adiante com essa coisa de extraterrestre. E uma vez que eu vi nave, já mais de uma, né? Então, não podia ficar quieta, tinha que fazer alguma coisa também. Mas o principal disso tudo, o que é? O amor incondicional, sementinha, uma sementinha que está aqui. Ele nos dá essa sementinha e que a gente tem que ir abrindo, abrindo, abrindo e ficar enorme, né? Ficar imensa. Imenso o amor. Espalhar esse amor para todo mundo. Tá com o amor expandido dentro de casa? Deixa ele sair pela janela. Vai expandindo esse amor para todos os lugares, para o bairro todo, para o estado todo, para o país todo, além deste país, para os outros países, além do mar. Depois é expandir para o universo, para o ar, para o universo. Ok? Bom, agora eu vou terminar. Cadê o mouse? Senhores, então tudo de bom. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.